Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Que puder deixar o seu like, agradeço muito. Ótima noite aí de quarta-feira para todos nós. Uma noite com um sorriso aqui, né? O Palmeiras atropelou o Vasco, mais um time que é atropelado no Allianz Parque. A gente vai falar sobre isso, dessa nossa fase. Aquele jogo contra o Bahia parece ter sido algo fora da curva mesmo, e como o gramado atrapalhou a gente viu hoje. Vamos falar dos gols do Palmeiras com ligação direta, com todos os gols de ligações diretas. Inclusive o Rogério Ceni estava certo, né? É brincadeira. E uma coisa que eu fiquei muito feliz em ver hoje, depois da perda do Lucas Evangelista, e quero saber muito a sua opinião também sobre essa goleada, né? Pra mim, 3-0 é goleada. Eu sei que alguns consideram só 4 gols, né? Mas bora lá falar sobre esse jogo. E lembrando, galera, você que quer concorrer a uma camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, é só você se cadastrar no Jota, tá no primeiro comentário na descrição. Você vai ter um ótimo assistente financeiro, você controla os seus bancos pelo WhatsApp, isso mesmo, você vai ter muito mais praticidade e facilidade, menos burocracia, tudo você vai ficar sabendo ali, lembretes, quando você precisar pagar alguma conta, você vai saber. E também você consegue fazer Pix mandando áudio ou escrevendo mensagem de texto, pagar contas. Você pergunta qual é o meu saldo, escrevendo em mensagem, vem o seu saldo atualizado. Então é muito fácil, você consegue abrir conta pessoa física e pessoa jurídica, tá bom? Quando chegar a 100 contas abertas, o Jota vai fornecer 2 camisas e você concorre às 2 camisas em live. Passeio do Palmeiras, galera, 3-0 e mais um jogo onde esse jogo poderia ter sido 4, 5 a 5, vou colocar um 5-1 aqui, 4-1, porque o Vasco teve chances no segundo tempo de fazer pelo menos um gol, né? Pelo menos um golzinho ali, o Everton acabou salvando, mais uma partida boa do Everton, que no gol do Bahia, ao meu ver, ele acabou falhando, que ele acabou ajoelhando e fez uma partida segura hoje. Hoje o Palmeiras não tomou gol, porque o Everton estava muito bem no jogo, fez 3 defesas ali importantes e uma ali cara a cara no segundo tempo. Palmeiras muito sólido defensivamente, aquele padrão do Palmeiras que está virando padrão, né? Porque são tantos jogos que você vai começando a perceber e falar assim, pô, esse time aqui repete isso toda hora. Olhem a marcação pressão do Palmeiras hoje. Olhem como que o Palmeiras disputava a segunda bola, roubando quase todas do Vasco. Todas. E o time começa com uma intensidade muito alta. O Veiga entrou no time, como eu tinha comentado com vocês mais cedo, que eu acho que eu achei que o Abel Ferreira faria. E a boa notícia já de cara é que nesse primeiro jogo não parece que o Evangelista fez falta. Não que ele não vá fazer, porque estava jogando muito bem, mas o Veiga entrando no lugar do Andréas e o Andréas recuando, o Andréas é o primeiro jogador mais construtor do time ali, porque o Aníbal não conta com isso. O Aníbal é o jogador marcador que pega a bola e só solta. O Andréas jogando como 8. Então, hoje a gente não sentiu uma diferença absurda. Claro, o Vasco estava desligado, marcando muito mal, deixando espaços, mas os times que deixarem espaços para o Palmeiras, eles vão sofrer. Por isso que tomou 1-0 com o Flaco Lopes, numa bela bola do Veiga, onde ele recebeu ali, o Veiga aparecendo pro jogo, se posicionou, deu tapa, a bola desviou. Flaco Lopes com muita calma. O que tá jogando o Flaco Lopes? Eu vou falar todas as vezes que ele estiver jogando muito, porque senão merece. Quando o jogador não tava bem, muitas vezes a gente pontuava, então tá jogando muito, a gente tem que falar toda hora. Tá jogando um absurdo. Pegou a bola, conduziu, teve calma, puxou pra dentro, bateu, fez 1-0 logo no começo do jogo. E o Palmeiras, intenso, o Vasco praticamente não conseguia ficar com a bola. O gramado sintético deve ser, né? O Felipe Coutinho deve falar hoje, após o jogo, que é um gramado sintético, é difícil jogar futebol, né? O Diniz também é outro que gosta de criticar bastante, então eu tenho certeza que eles vão soltar alguma coisa dessa. Alguma coisa desse tipo eu sei que eles vão soltar. E o Palmeiras faz 2-0 numa jogada pelo lado esquerdo, o Palmeiras jogando com muita velocidade, roubava a bola, saía muito rápido na transição, o time se posicionando muito bem, aquele negócio, né, de ligação direta do seu Rogério Ceni que falou, o Palmeiras colocando a bola no chão, Felipe Anderson, aparecendo, Flaco Lopes saindo para receber, Vitor Roque fez uma excelente partida, como esse moleque tá jogando bola. E o Palmeiras chega 2-0 num vacilo gigante ali do Vasco. E antes os times vacilavam contra o Palmeiras não aproveitava. Agora vacilou, meu amigo, é fatal. Moura, né, se enrolou ali na bola, cortou, bateu no zagueiro, o Lopes foi lá, gol de centroavante, 2-0 Palmeiras. Vasco atordoado, o Palmeiras continuou
em cima e chegou ao 3-0 numa movimentação. E o Palmeiras não perdeu a fome, né? O Palmeiras não perdeu a fome. Uma bola recuperada. O Andréas sai lá da defesa. Ele pega a bola, como eu falei, o primeiro construtor, como 8. Ele pega a bola, acha um passe pro Flaco Lopes excelente. Um passe que quebra linhas. E o Flaco Lopes toma pro Vitor Roque. Aí o Vitor Roque deixou lá acho que foi o Paulo Henrique, né? Sem pai, sem mãe, sem tio, sem avô. E tortou ele todinho. Bateu até mascado, mas fez 3-0. Muito legal também a consideração da torcida com o Veiga. Eu assistindo no pré-jogo ali, todo mundo falando, o torcedor gritando o nome dele, dando apoio. A gente torce para que o Veiga consiga dar a volta por cima. Parece que ele vai ser o jogador que será titular agora com a saída do Evangelista, com o recuo do Andrés. Não vi diferença na composição do time. E aí, com esse bolão do Andrés e do Flaco Lopes, mais uma assistência. O Flaco Lopes, não tem como falar que não foi o melhor do jogo. 2 gols e uma assistência. No segundo tempo, o Palmeiras teve chances para fazer mais gols com o Lopes, com o Vitor Roque, com o Murilo. O Vitor Roque fez um golaço. E tava isso aqui impedido, infelizmente. O Abel fez as primeiras mudanças no segundo tempo, tirou o Veiga e o Felipe Andes, colocou o Facundo e o Sousa. Depois ele tirou o Lopes e o Vitor Roque, os dois juntos. Inclusive o Vitor Roque já estava pendurado. Colocou o Bruno Rodrigues e o Maurício e no final colocou o Alan no lugar do Andréas. Palmeiras caiu um pouco a produção, claramente segurando o resultado, mas atacou. O Palmeiras criou oportunidades, o Palmeiras poderia ter feito pelo menos um gol no segundo tempo e o Vasco poderia ter feito um. Então, como eu falei no começo do jogo, o jogo poderia ter sido 4-1, 5-1, 5-2. O Vasco também não criou para fazer 2 gols, mas o Palmeiras criou inúmeras chances. Então a boa notícia é um Palmeiras que perdeu um jogador importante, mas parece que taticamente não mudou. É o terceiro jogo, aliás, dos últimos 4 jogos do Palmeiras no Allianz Parque, que nós estávamos com dificuldades lá atrás, o Palmeiras fez 4 no Internacional, 4 no Fortaleza, 3 no River e 3 no Vasco. 6, 8, são 14 gols no Allianz Parque nos últimos 4 jogos. A produção ofensiva desse time aumentou demais. Então aquele Palmeiras pragmático, que só dá bola direta, né? Como se o Palmeiras só jogasse dessa forma. E eu não ligo se um time joga dessa maneira, não. Se o time for competente e estiver ganhando, eu sinceramente não ligo. O time que só faz ligação direta, Rogério Ceni, ganhou de 3-0 do Vasco, 3-1 do River, 4-1 do Inter, 4-1 do Fortaleza e está agora na segunda colocação, 2 pontos atrás do Flamengo, que joga amanhã contra o Cruzeiro. E o Palmeiras volta a pressionar o adversário. Nós tínhamos que ganhar esse jogo para mim era chave no campeonato. Domingo também contra o São Paulo mas nós tínhamos que pontuar porque amanhã Cruzeiro ou Flamengo vão perder pontos e você tinha que encostar ali. Gostei demais da atuação. O quando precisou, apareceu. O Giai, no padrão do Giai, defensivamente poderia ter feito um gol se o Vitor Roque tivesse tocado para ele uma hora lá, mas também o juiz tinha dado impedimento. Gomes e Murilo, muito firmes. Piquerez nem fez aquela partidaça, mas também não precisou, mas participou do segundo gol. As chegadas, outra coisa importante que o Palmeiras está fazendo, são os laterais espetados, estão dando opções para o Palmeiras triangular, porque quando você abre o campo, você tem que praticamente colocar jogadores para marcar, e o meio fica mais tranquilo para o Palmeiras se movimentar e trocar passes, e com o Andrés ali colocando bola no chão, Felipe Antes, outra partida que ele aparece tudo, pode não ser um jogo brilhante, mas é um cara que está sempre posicionado ali para receber a bola. O Palmeiras não deu a menor chance pro Vasco, o Vasco saiu do Allianz só com 3-0 e foi pouco. Tamo junto, deixa seu comentário que é muito importante, e curtindo demais essa vitória aí. Aquele jogo contra o Bahia foi algo que acontece, derrotas do futebol, ninguém vai ganhar todos os jogos daqui até o final do ano, mas a gente já se recuperou e mandou o recado pro Flamengo aí. Estamos no campeonato. Para quem acha que a gente tá morto, tá muito enganado. Um abraço, galera, tamo junto, ótima noite, deixa seu comentário, valeu, é nóis. Galera, só mais uma coisa aqui, o canal Passione Verde, vou deixar na descrição aqui, vai sortear uma camisa do Verdão quando tiver 1000 inscritos, então se inscrevam lá, fiquem ligados lá nos conteúdos para vocês poderem concorrer ao manto alviverde, beleza?